pessoal, vamos voltar então com o segundo tempo da aula de hoje, em que temos aqui a professora Fabiana Del Padre Tomé, tratando do princípio da irretroatividade tributária nessa disciplina de Sistema Constitucional Tributário, Princípios e Imunidades. Antes, porém, queria já agradecer as perguntas que chegaram sobre o tema da aula de hoje, já recebemos aqui, já passamos a professora Fabiana e vamos respondê-las, como vocês sabem, ao final. Agradeço também as respostas da pergunta do sorteio, também uma participação bastante efetiva até o presente momento e, obviamente, ela vai só aumentar até o final da exposição. E hoje, valendo muito, muito a pena, afinal de contas, a gente vai ter o sorteio dessa primeira obra, né, que, na verdade, é uma compilação de legislação, organizada, nada mais, nada menos, pelo professor Eduardo Sabag, nosso coordenador aqui e âncora titular, digamos, da pós-tributário. Essa compilação abrangendo o Código Tributário Nacional, a Constituição Federal e a legislação tributária. Pertinente, né, obviamente, do ano, não a legislação do ano, mas atualizada a obra para 2013. Então, uma obra atualizadíssima e que vocês podem, inclusive, obter as atualizações, digamos, digitalmente, né, lá na internet, no site da editora, até novembro de 2013. Então, vale a referência, vale a menção e vale, eu acho, também vocês depois entrarem lá no site da RT para poderem adquirir o Código Tributário Nacional organizado pelo professor Sabag com toda a legislação tributária pertinente. Também, hoje, a gente faz o sorteio de uma segunda obra, esta aqui, trazida gentilmente, cedida gentilmente pela professora Fabiana na noite de hoje, a Prova no Direito Tributário. Já na terceira edição, que é a tese de doutorado da professora Fabiana aqui na PUC de São Paulo. Então, especialmente para nós que estamos no meio do direito tributário, né, é uma obra de referência que vale muito, muito a pena, muito bem escrita, como eu disse, já na terceira edição, e editada pela Noesis, lá no site da editora, editoranoesis.com.br, vocês também conseguem adquirir e receber em qualquer ponto do Brasil onde estejam. Aqui eu só repito o nome da editora, editora Noesis, e o site, né, .com.br. Noesis é como se escreve como se diz, Noesis. Já apareceu, acho que na tela para vocês, mas no Google vocês com certeza acham fácil. Por último, como não poderia deixar de ser, também a professora Fabiana gentilmente trouxe aqui a tese de mestrado dela, Contribuições para a Seguridade Social à luz da Constituição Federal. Esta, editada pela Juruá, e que tem a sua segunda edição no forno, saindo do forno, melhor dizendo, como eu disse lá no início da aula, né? Em não mais que um mês, a gente já vai ter a segunda. Essa aqui é a primeira edição, mas a segunda edição já está saindo. E também, para quem atua no tributário, especialmente mexendo com contribuições para a Seguridade Social, né? As contribuições sociais, previdenciárias, entre outras tantas, fica aqui a menção a essa obra de referência também. E, como vocês viram, a qualidade da professora Fabiana, já no primeiro tempo de aula, com os escritos dela não é diferente, então a recomendação fica aí devidamente corroborada, ratificada. Dito isso, então, eu gostaria de devolver a palavra à professora Fabiana para que a gente, então, dê sequência à exposição da noite de hoje. Por favor, professora. Obrigada, Gustavo. Bom, vamos retomar, então, este estudo sobre o princípio da irretroatividade tributária. E como eu já deixei anunciado na primeira parte, agora nós vamos tratar de uma situação concreta que diz respeito aos desdobramentos dessas prescrições a respeito da irretroatividade. Já que nós temos, em regra, pelo artigo 144 do CTN, que pretenderia disciplinar esse princípio constitucional, que a disposição geral que diz respeito à instituição da norma tributária, ela se aplica em relação aos fatos futuros. Não pode retroagir. Tratando-se, porém, de norma que disciplina o procedimento de lançamento tributário, ou seja, quais são os instrumentos, quais são os mecanismos, quais são os dados que podem ser utilizados pela autoridade administrativa para constituir o crédito tributário, essa teria aplicabilidade imediata no ato do lançamento, podendo, então, a colheita de provas, de elementos que seja feita em relação ao fato gerador passado, ser
efetuada conforme a disciplina vigente naquele instante. E aí nós tivemos uma situação que deixou muita discussão, muita dúvida a respeito desse assunto, a respeito dessa divisão em que se possa falar, não, se o assunto é norma de direito material, norma que institui o tributo, que cria obrigação tributária de algum tipo, então ela não pode retroagir. Agora, se a norma é direito processual, norma de direito processual retroage. Mas será que é assim mesmo? Será que sempre é assim? Parece que não. Embora, nós vamos ver que doutrina e jurisprudência acabam não se entendendo neste ponto. Então, o assunto aqui, ele envolve a irretroatividade e ele envolve um outro direito fundamental, que é o sigilo bancário. Apesar de haver uma discussão, sigilo bancário é fundamental ou não, é um sigilo de informações. Então, ele é um direito fundamental, sim, inerente à inviolabilidade da vida privada, sigilo de dados, assegurado ali pela Constituição, no artigo 5º, inciso 10, inciso 12. É claro que, como todo direito, não é absoluto. Então, ele pode ser relativizado, só que essa relativização deve ser feita pelo judiciário. Então, o judiciário é que vai verificar a compatibilidade, vai fazer aquela ponderação de interesses para verificar qual que deve prevalecer. Bom, eu tenho direito à inviolabilidade da vida privada, mas, por outro lado, eu tenho aqui fortes indícios de que um determinado sujeito está praticando ilícitos. Bom, então, em nome disso, o judiciário, comparando esses dados que ele tem, opta pela relativização dessa inviolabilidade da vida privada para ter acesso a dados que possam comprovar ou certificar se ocorreu aquele ilícito ou não. O mesmo do sigilo de dados. Então, tratando-se aqui de infração fiscal, isso sempre foi tido desse modo. E o próprio STJ, assim como o STF, vem reconhecendo o sigilo bancário como um direito fundamental, que poderia ser elidido se houvesse os requisitos da infração fiscal, né, ou seja, um procedimento que começou a ver que há infração fiscal, mas que fica, às vezes, de mãos atadas, não conseguindo obter mais elementos de prova para a constituição daquela infração, daquele crédito tributário, em virtude da impossibilidade de acesso a esses dados. Então, aí solicita-se para o juiz, e ele, comparando e vendo que está a necessidade de acesso àqueles dados para investigar se realmente aconteceu a infração ou não, ele pode autorizar. Então, sempre houve essa prática, reconhecida, sim, pelo judiciário. E tanto é assim que trouxe aqui para vocês um trecho de uma decisão do STJ a respeito desse assunto, é de 94, dizendo que apenas o Poder Judiciário, por um dos seus órgãos, pode eximir as instituições financeiras do dever de segredo em relação às matérias arroladas em lei. Quer dizer, está fazendo uma referência não só àquela inviolabilidade da vida privada ou sigilos de dado em caráter geral, mas o próprio sigilo bancário em si, que muitas vezes é questionado se esse sigilo bancário diria respeito efetivamente a esse sigilo de dados ou não. Sim, é uma espécie de dados inerente a características da pessoa e tem, então, essa proteção que só o judiciário pode relativizar. Então, o que aconteceu? Aconteceu que foi instituída a CPMF. Lá em 96, a Lei 9.311 de 96. A CPMF hoje não existe mais, né? Mas é uma contribuição de provisória sobre movimentação financeira. Na época, depois, com tantas prorrogações, a gente brincava que era uma contribuição permanente sobre a movimentação financeira, né? Mas o que aconteceu? Que a legislação que a instituiu vedou que os dados assim obtidos fossem utilizados para constituir crédito de outros tributos, porque logo assim que instituiu, ou que se estava até comentando na instituição desse tributo, já surgiram as discussões, falam assim, mas como? Porque aí vai ter acesso a todos os meus dados bancários, né? Vai ter acesso a esses elementos que até então seriam sigilosos. Então, a legislação procurou manter uma proteção. Falou assim, não, nós vamos tributar, né, temos um fim nobre, né, a saúde, então está precisando de recursos, vamos instituir essa contribuição e assim destinar. É um tributo que ele é igualitário, ele é justo, porque todo mundo que faz movimentação vai pagar, etc. E nós vamos assegurar a inviolabilidade desse sigilo, porque
a Fazenda vai tomar conhecimento da sua movimentação financeira, porque a instituição financeira vai calcular o tributo e vai recolher e vai informar sobre essa movimentação, mas a Fazenda não vai utilizar para outros fatores, vai ser só para fins do recolhimento deste tributo. E assim foi em 96. De 96, 97, 98, 99, até 2000, até meados de 2001, foi assim que aconteceu. E o contribuinte, então, tendo ali o pagamento do tributo, fazia a movimentação financeira, a instituição informava a Receita Federal, fazia o cálculo dos valores devidos, que é o tributo sujeito a lançamento e promulgação, recolhia esses valores. E, com isso, a Fazenda ficava sabendo exatamente o quanto cada um movimentou, né? Mas o contribuinte estava, até então, seguro, certo de que esses dados estavam protegidos e que não seriam utilizados para outras finalidades que não aquela de recolhimento do tributo CPMF que ele vinha cumprindo. Daí foi editada a Lei Complementar número 105, em 2001. E essa lei complementar, ela simplesmente diz respeito à utilização de dados do contribuinte, ao acesso aos dados bancários do contribuinte, inclusive autorizando que a administração proceda à análise dos registros de instituições financeiras relativos a contribuintes quando existente procedimento administrativo fiscal. Então, quer dizer, é uma lei complementar que pretendeu, ela já é suscetível questionamento de constitucionalidade, porque ela simplesmente falou assim que a administração pode solicitar para as instituições financeiras determinados dados, quando existente procedimento administrativo fiscal. Então, vejam que aí já tem um pressuposto, né? Não são quaisquer dados, isso até hoje, né, existe aí uma previsão de que as instituições financeiras com movimentação acima de um determinado valor, devem automaticamente comunicar à Receita Federal do Brasil essas movimentações. O que, se nós pensarmos bem, vai sendo uma flexibilização cada vez maior dessa proteção desse sigilo. Primeiro, não podia nada, só o judiciário que tinha o poder de quebrar aquilo ali. Depois, a Lei Complementar 105 falou, não, a autoridade administrativa pode solicitar. Mas aí precisava de uma solicitação da autoridade administrativa e ainda quando existente procedimento administrativo. Então, quer dizer, não era de qualquer um que o dado chegava lá. Era assim, Gustavo, estou vendo aqui que você está com suspeita de omissão de renda, então eu vou levantar aqui, né, os seus dados pela instituição financeira para eu calcular se há tributo devido ou não. Né? Mas, mesmo assim, sem intervenção do judiciário. E aí, atualmente, a gente já tem uma hipótese pior, que ninguém precisa estar sob fiscalização nem nada para a instituição financeira comunicar a movimentação, né? Presunção de culpa já de imediato. Mas, além, então, de instituir essa flexibilização em relação a esse sigilo de dados, ainda adveio uma lei ordinária. Na sequência, vejam ambas de 2001, a Lei 10.174, que permitiu a utilização de dados da CPMF para instaurar procedimento administrativo para verificar a existência de outros créditos. Então, é exatamente o contrário agora. Eu tomo os dados bancários sem que tenha procedimento administrativo nenhum. Né? E aí, com base nesses dados, eu vou falar assim, mas você declarou X, e eu estou vendo aqui que sua movimentação foi maior que isso. Né? E aí vou investigar a partir desse determinado elemento. Então, vejam que, além dessa flexibilização, que me parece inconstitucional, desse sigilo de dados, dessa inviolabilidade da vida privada, além disso, houve uma drástica alteração da postura em 96 e em 2001. Em 96, quando se instituiu a CPMF, qual era a lei em vigor? Para a gente entrar aqui no tema, efetivamente, da irretroatividade. A lei em vigor, ela dispunha que você vai praticar a operação financeira, movimentação financeira, a instituição financeira vai vai informar a Fazenda a respeito disso, e este dado não será utilizado para mais nada além da CPMF. De repente, em 2001, é o contrário. Eu
de posse desses dados da CPMF que me foram passados, não vou nem falar dali para frente, porque de 2000 para frente ainda poderia, sim, ser questionada a constitucionalidade, mas eu vim recebendo dados 96, 97, 98, 99, 2000, e em 2001 vem essa disposição e fala assim, olha, todos esses dados podem ser utilizados para constituir créditos de outros tributos. Então, quer dizer, de um determinado modo, vejam a situação. Hoje, você sabe que é inconstitucional, etc., mas existe uma disposição legal, uma disposição, nem legal não é, né? É infralegal, instrução normativa, que prescreve que as instituições devem comunicar as movimentações à Receita Federal do Brasil. Então, se você tem alguma movimentação diferente, né, pessoas físicas, às vezes acontece, a mãe que mora lá no Mato Grosso do Sul, manda um dinheiro para Paula comprar um carro aqui em São Paulo, para ela. E, né, chique. Daí, vejam que é uma movimentação diferenciada. Né? E daí, nesse embate de elementos, vai ser questionado. Isso pode ser chamado a responder. Se hoje ela conhece que existe essa legislação, ela já guarda todos os documentos. Ela já guarda a entrada do dinheiro, a saída do dinheiro, já faz o comparativo, deixa tudo bonitinho ali. Né? Agora, isso em 96, em 97, era assegurado para o contribuinte que não ia acontecer. Então, pode ser, se é uma movimentação esporádica assim, ainda você lembra o que era, vai atrás e busca. Mas e se alguém que costuma fazer isso, ou uma empresa que também tem, muitas vezes, valores que passam por sua conta que não são receitas próprias, que são intermediações e assim por diante. Né? E esses dados não vinham sendo guardados. Não com essa finalidade, não esses elementos probatórios. Por quê? Porque até então, o que se tinha assegurado, o que se tinha em mente, era que isso aí não vai ser usado para mais nada. Se pagou a CPMF, está tudo certo, terminou por aqui. Então, são duas questões distintas. Né? Uma coisa é você saber que existe uma norma inconstitucional que relativiza esse sigilo. E outra coisa é você não saber disso, você achar que aqueles dados não serão utilizados. Então, uma discussão que se tem aí, além da questão da constitucionalidade, se isso realmente não afeta a questão da inviolabilidade da vida privada, do sigilo de dados, até mesmo porque, apesar de ser uma lei complementar, a Lei Complementar 105, depois eu tenho ainda leis ordinárias, instruções normativas, todas dando margem para a fiscalização solicitar o que quiser ou para as instituições passarem o que quiserem, inconstitucional, portanto, neste patamar, mas, vamos dizer, desconsiderando esse vício, será que podem ser retroativas? Será que eu posso ter as disposições da lei complementar que autoriza que a administração solicite qualquer dado, assim como a 10.174 de 2001, que prescreve que os dados que ela já tem no passado da CPMF sejam utilizados para a constituição de créditos de outros tributos? Será que eles podem retroagir? Se eu pegar ao pé da letra o artigo 144, parágrafo 2º, nós vamos dizer que pode. Por quê? Porque o artigo 144, no parágrafo 2º, ele fala que ao lançamento tributário aplicam-se as normas vigentes no momento em que ele for efetivado. Ainda que elas tenham ampliado, inclusive, caso elas tenham ampliado, os poderes de investigação, os poderes de prova, de garantias, de privilégios de crédito tributário, de trocas de informações e assim por diante. Então, eu falaria, bom, como é uma norma que diz respeito ao modo de efetuar o lançamento tributário, então, não tem nenhum problema retroagir ou aplicar 10.174 para os anos de 97, 98, 99 e assim por diante. É o que decidiu o STJ. Calma aí que a gente ainda vai fazer a nossa crítica desse ponto.
Mas o STJ foi bem literal, bem firme no artigo 144, parágrafo 1º. E naquela dualidade, ou naquela dicotomia, norma de direito material, norma de direito procedimental ou processual. Então, vejamos o que esse julgado de 2006 estipula. A teor do que dispõe o artigo 144, parágrafo 1º do CTN, as leis tributárias procedimentais ou formais, vejam que ele está fazendo essa referência, então, essa separação. Norma tributária que regula procedimento. Tem aplicação imediata, ao passo que leis de natureza material só alcançam fatos geradores ocorridos durante sua vigência. Então, quando ele fala que tem aplicação imediata, se eu pensasse assim, tudo bem, tem aplicação imediata daqui para frente. Mas, às vezes, essa aplicação imediata, ela está repercutindo lá no passado. Estou buscando coisas do passado que eram de outro jeito para tratá-las, para conferir a elas uma disciplina diferente. E aí, também, o STJ, nesse julgado, conclui que, então, a norma que permite a utilização de informações bancárias para fins de apuração e constituição de crédito tributário, por envergar natureza procedimental, tem aplicação imediata, alcançando mesmo os fatos pretéritos. Então, vejam que aqui ele já mostra que essa aplicação imediata alcança fatos pretéritos, né? Dizendo assim, não é imediato, tudo bem, daqui para frente. Não, é imediata, mas eu posso, com isso, alterar e disciplinar fatos que já aconteceram, que estavam resguardados por outro tipo de norma jurídica. Isso merece uma crítica. Primeira crítica. Nós entendemos que nem mesmo a lei processual ou procedimental retroage. O que retroage são aquelas disposições que a Constituição e a legislação expressamente permite no que pertine a uma aplicação mais benéfica de norma, que é uma norma punitiva menos grave. Exatamente naquela linha de raciocínio de que deixou de considerar algo como ilícito ou deixou de considerar como ilícito tão grave. Agora, a norma processual, embora se diga que ela pode retroagir, muitas vezes, ela não tem esse condão de retroagir. O que acontece é que ela se aplica imediatamente. Só que ela se aplica imediatamente daqui para frente. É assim quando nós temos tramitando um processo. De repente, estou trâmite do processo, de repente muda o regime do recurso especial. Então, eu vou passar a aplicar o novo regime do recurso especial para poder levar a minha discussão, as minhas indignações ao STJ. Mas vejam, isso não vai atingir elementos do passado, são daqui para frente. Né? Então, mudou a forma como se colhe depoimentos testemunhais. Mas eu vou ainda colher os depoimentos testemunhais, então aí eu passo a aplicar a nova regra que disciplina como colher aqueles depoimentos testemunhais. Agora, esta norma processual, ela não vai, então, atingir elementos do passado, voltar para desfazer algo que já estava assegurado por uma lei. É uma aplicação imediata, mas sempre para o futuro. Toda norma jurídica, ela vai regular essas situações do futuro, salvo exatamente aquelas situações que nós conferimos como caracterizadoras da retroatividade benéfica. Né? Então, considerando exatamente que o princípio da irretroatividade das leis, ela decorre do sobreprincípio da segurança jurídica, com necessidade de conhecimento das normas a que elas se dirigem, é que não dá para cogitar dessa retroatividade da lei que autoriza a utilizar quaisquer dados da CPMF. Por quê? Porque aí eu tenho que olhar quando aquela visão, eu costumo repetir exatamente para fugir desse âmbito de literalidade, de que esse princípio da irretroatividade, as normas que disciplinam o que é retroage e o que não retroage, tem sempre por escopo a segurança jurídica. Então, uma norma, não posso simplesmente dizer, essa norma é processual, ela é procedimental. Então, se ela regula processos, se ela regula procedimentos, ela simplesmente pode retroagir. Ora, mas ela não afeta mais nada? Porque as normas jurídicas, elas têm suas consequências. Então, ao disciplinar uma situação processual,
será que isso não tem implicações na esfera material? E aqui, nesse caso, me parece que sim. Por quê? Porque nós tínhamos lá a lei que instituiu a CPMF, de 96, que conferia o quê? Um direito ao contribuinte, disciplinando uma matéria probatória. Para constituir os créditos tributários, para fazer os lançamentos tributários, não pode a administração, pura e simplesmente, presumir, imaginar que tenha acontecido algum fato e fazer o lançamento. É um ato administrativo, como ato administrativo que precisa da motivação, e essa motivação ela é vinculada no sentido de que, para que eu possa emitir aquele lançamento tributário constituindo crédito, tem que ter acontecido o fato previsto em lei para tanto. Né? O lançamento é um ato administrativo do tipo vinculado. Se aconteceu o fato, eu aplico a norma tributária e surge o crédito. Se não aconteceu o fato, eu não posso aplicar a norma tributária. Então, nesse mecanismo, nesse caminho que vai daquela norma que está geral abstrato, ou seja, está lá na lei tributária, simplesmente criando, dizendo as características, quem tem que pagar o tributo, como, quando e assim por diante, para eu chegar nesse plano de individualização, para dizer que um determinado sujeito praticou o fato gerador e que, portanto, ele tem que pagar um valor X a título de tributo, nesse percurso eu tenho um procedimento, sim, que é isso que é regido nas normas competenciais do lançamento. Mas, nesse procedimento, eu tenho direitos e deveres envolvidos, inclusive o direito do contribuinte. Então, se num determinado momento estava assegurado que neste procedimento aqui, para constituir o fato jurídico, os elementos probatórios utilizados não seriam o da CPMF, isso configura um direito material. Então, vejam que, nesse caso, eu tenho uma regulação, uma norma procedimental, mas que repercute, que afeta diretamente esse direito material. Então, voltando àquele exemplo, é a situação da segurança jurídica do contribuinte que fez as movimentações financeiras, mas como aqueles elementos, aqueles dados não se prestariam para outras finalidades que não a CPMF, bom, então ele não guardou documentos, ele não se resguardou, ele não se planejou, não fez um planejamento tributário, não fez qualquer outra coisa. De repente vem a surpresa. Opa, mas você movimentou tantas coisas aqui, eu acho que você oferiu renda. E uso isso para constituir imposto sobre a renda, para constituir CSLL, para constituir outros tributos relacionados. Então, vejam que isso aí acaba não sendo um ponto só de direito processual, mas afeta o próprio direito do contribuinte. Então, sempre que surgir essa questão, houve uma alteração procedimental, houve uma alteração processual por uma legislação, não se contentem em falar, não, mas isso aqui é norma de processo. Se isso aqui é norma de processo, então pode retroagir, então pode voltar para o passado, posso aplicar quaisquer fatos. Não é bem assim.